Tudo bem? Eu sou Thaís Borman, a rainha das bolachas, e hoje eu ajudo as mulheres a se conectar com seu talento natural através da confeitaria artística. Isso tudo eu proponho porque a minha vida foi transformada pela confeitaria. No mundo de hoje, da mulher moderna, as mulheres vivem uma vida que não são para elas, assumindo diferentes papéis, tendo que ajudar e às vezes até assumir o orçamento doméstico e acarretando muitas coisas, passando por muitas dificuldades e tendo que suportar um peso imenso. Acabam ficando estressadas, ganhando sobrepeso, tendo que partir aí para alguns medicamentos para ajudar na ansiedade, no estresse, até antidepressivo. E eu posso contar isso tudo com propriedade, porque é uma vida que eu mesma vivi, É algo que eu pude sentir na minha pele e poder ver toda essa transformação e hoje trazer como uma ajuda, despertando esses talentos naturais que todas as mulheres têm guardadas dentro de si. Então, para você que está levando uma vida totalmente desregrada, sempre correndo, buscando metas, trabalhando fora, tendo que assumir todos os papéis, tanto fora de casa como dentro de casa, cuidar dos filhos, orientar as tarefas, as atividades da casa mesmo, E aí você se depara muitas vezes pensando, será que isso tudo vale a pena? Ou até onde isso tudo vale a pena? Então eu passei por tudo isso, saí de casa muito cedo, com 13 anos eu já tive que sair do interior, porque meus pais moravam em uma chácara e não tinha escola, por perto, a escola era só até a 8ª série na época. E aí pro ensino médio eu tive que vir buscar o estudo na cidade, Acabei morando em casa de outras pessoas, foi bastante assim difícil, porque tinha que caminhar muito longe para ir para a escola, fazer as atividades da casa na casa de outra pessoa, para poder buscar os meus sonhos. Então sempre almejei algo grande, uma mulher de destaque, poder trabalhar em empresa multinacional, ter uma família, constituir uma família, ter uma renda financeira que me proporcionasse uma vida mais tranquila. E isso tudo eu consegui conquistar, com muito esforço, com muito estudo, com muita dedicação, fiz muitos trabalhos, morei muito tempo fora, morei em várias cidades no Brasil, morei um ano também fora no exterior, fiquei na Suíça por um ano. Então toda essa bagagem me deu a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, Eu fui gerente de recursos humanos, eu fui professora universitária por muitos anos e o meu último trabalho foram 8 anos da minha vida dedicado a uma multinacional, que foi o meu sonho desde a infância. Então eu me considerava assim muito realizada naquela vida onde eu tinha uma rotina desgastante, porém era algo que eu sempre almejei, mas eu não estava me dando conta de como eu estava tratando a minha família. Meus filhos estavam sendo criados por outras pessoas, Então eles ficavam na mão da avó, de babá, do meu marido. Eu não tinha tempo para compartilhar, para poder sentar, para conversar, para desfrutar de um momento em casa, de um almoço em família. Eu estava sempre correndo, sempre em viagem, sempre em reunião, sempre buscando atingir metas, superar cada dia mais. Se hoje você faz 100, amanhã precisa fazer 120, se faz 120, outro dia 150, e isso nunca para. Até o momento que eu me desgastei tanto e a minha saúde começou a apitar. E eu vejo isso com algumas colegas que essa história se repete. E eu acredito que você também possa estar passando por dias assim. E esse é o motivo que eu venho compartilhar a minha história, para não precisar chegar nesse extremo e você ter que passar por todo o sofrimento que eu passei. Para mim foi bastante difícil ter essa transformação, porque ela não partiu de uma vontade minha, e sim de uma situação que eu passei. Então eu tive um problema muito sério de coluna e eu fiquei exatamente travada, sem poder mexer. Eu tive que ser colocada em uma cama que eu não conseguia mais mexer nem a mão, Eu fiquei totalmente paralisada. Depois de uma reunião muito estressante, quando eu cheguei em casa, fui tomar um banho e travei. E aí começou toda uma nova história, uma jornada, Eu precisei fazer um longo tratamento, foi um problema causado na minha coluna, na região lombar, e eu tive série de problemas ali, desgaste, hérnia, foi uma série de fatores
E foi tentado, né, tratamento com medicamento, tratamento com fisioterapia, com ultrassom, enfim, todo aquele processo. Então foi tentado todo o tratamento preventivo para evitar uma cirurgia, mas isso não foi possível. Então, ao longo de 2 anos e meio, eu fui tratando. Nesse período de tratamento incluiu sim um procedimento, intervenção cirúrgica. Eu tive que passar por desde colocar prótese na minha coluna, colocar parafuso, né? Então foi assim muito doloroso esse processo. Eu tive que ficar totalmente de cama, um longo período onde eu, no máximo, né, após ali passar os 60 dias que eu tive que ficar totalmente em repouso, eu comecei a poder levantar da cama 5 minutos por 3 vezes. Então eu podia levantar 5 minutos no período para o café da manhã, 5 minutos para o almoço e 5 minutos para o jantar. Então esse total de 15 minutos era o tempo que eu conseguia ficar em pé durante o dia, né, por longos meses. E isso tudo, gente, me ajudou a refletir em muitas questões da vida. Porque muitas vezes com essa correria, né, da vida moderna, a gente não para e acaba não tendo tempo mesmo para poder refletir e pensar naquilo que realmente é importante. Então essa rotina que eu tive de ficar totalmente parada me fez relembrar algumas coisas que eu vivi lá atrás, na minha infância, e que realmente tinham valor. E comecei a lembrar de momentos que eu tinha, aonde eu cozinhava com a minha avó, com a minha mãe, eu fazia bolos para minhas vizinhas, isso tudo com 12, com 13 anos e até antes mesmo, né? Fazia bolos, as vizinhas levavam os ingredientes para eu poder fazer o bolo do aniversário da casa delas. Isso tudo era tão gostoso, isso tudo trazia uma harmonia, um cheiro de alegria, né? E isso tudo eu tinha perdido no longo do caminho. Eu via meus filhos totalmente desligados de mim, aquela proximidade já não existia mais. Eu estava a ponto de uma separação, né, porque o relacionamento com meu marido também já não existia mais, eu sempre estava ausente. E foi exatamente nessa hora que eu fiquei aí de cama, totalmente dependente de outras pessoas, né? Eu dependia de alguém para me ajudar a levantar da cama, dependia de alguém para levar comida. Então eu fiquei 100% dependente, e quem me deu todo esse apoio foi exatamente a minha família. Isso tudo me mostrou um outro universo, algo que eu tinha assim totalmente esquecido, e que realmente você volta a dar valor no momento que você precisa. E aí esse processo então, né, foi longo até eu começar a me recuperar e voltar a fazer algumas coisas. E aí eu me voltei para os trabalhos manuais, que eu sempre tive muita paixão, né? E às vezes a gente deixa de fazer porque acaba entrando aí numa vida acelerada. Então não se dá mais tempo para os trabalhos artesanais. Eu sempre gostei de pintar, de fazer crochê, toda essa criação que eu tive no interior, ela me ajudou, né, a criar a menina para ser uma dona de casa, né? Então a gente aprendia a cozinhar com a mãe, a cozinhar com a avó. Como não tinha muitos recursos naquela época da minha infância, né, que a gente morava no interior, então você precisava fazer muita coisa em casa. Você queria comer um bolo, precisava sempre estar cozinhando, sempre estar preparando as coisas. Não era assim, eu vou comer algo diferente e vou ali na padaria. Hoje vamos almoçar fora, como muitas pessoas hoje têm uma rotina que acabam nem tendo um cheiro de comida dentro de casa, porque acabam sempre comendo fora, né, pelo dia a dia. E aí nesse período eu acho assim que hoje, né, eu reconheço que Deus foi trabalhando e amadurecendo esses sentimentos dentro do meu coração, para eu ir aceitando a não pertencer. Então essa crise do não pertencer mais no mercado de trabalho foi algo muito marcante na minha vida, porque eu olhava assim minhas colegas, né, do último trabalho participando dos eventos, das convenções, né, sempre aquela mulher empoderada, mostrando uma imagem sempre estando feliz, né, mas é aquela felicidade que eu também mostrava, né? Você sempre mostra estar bem, estar alegre, bem vestida, bem arrumada, em lugares finos, né? Participando ali de eventos, mas com pessoas de um mundo corporativo, de um meio social, que não são as pessoas que naquele momento que você realmente precisa vão estar ali para te estender a mão.
E aí eu comecei a olhar esse mundo de outra maneira, né? Então eu confesso que no primeiro momento eu tive uma crise do não pertencimento, né? E essa crise é você olhar para aquele meio do qual você fazia parte e se deparar com outra realidade, no meu caso ali de cama, impossibilitada de fazer qualquer coisa, e pensar assim, nossa, eu aqui não aceito essa situação que eu tô aqui hoje, mas eu estudei tanto, eu batalhei tanto, e por que isso tudo está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por tudo isso? Então, até que eu amadureci esse pensamento de poder olhar para toda essa situação e falar assim, hoje eu percebo que essas mulheres acabam sendo escravas de uma rotina, escravas de uma vida, até posso dizer assim que é uma vida fake, porque é uma vida totalmente artificial, né? Você vê a maior parte das mulheres desse meio com casamento destruído, com filhos envolvidos em grandes problemas, né? Porque não tiveram um acompanhamento como, digamos assim, os moldes de uma família realmente feliz exige, tá? E aí passando essa crise do não pertencimento, eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu posso fazer da minha vida? Porque 40 anos de idade, né? Ficar ausente por 2 anos e meio do mercado, da empresa mesmo, né, de onde eu trabalhava, isso faz o quê? Fato que você acaba sendo excluída desse mercado, desse meio, né? Então existe toda aquela reabilitação para você voltar a se inserir no mercado de trabalho. E aí você para e pensa, aos 40 anos, com uma deficiência que eu já não consigo mais manter a mesma rotina que eu tinha por conta, né, do tratamento que eu fiz, da cirurgia, enfim, já não podia mais fazer tantas viagens, chegava a fazer mais de 5.000 quilômetros por mês em viagem, então eu já não conseguia mais ficar tanto tempo dentro do carro, carregar os materiais que eu precisava para apresentar as reuniões, isso tudo. Então eu pensava assim, e agora o que é que eu vou fazer? E aí nesse momento Deus usou minha irmã para assim me convencer de algo que já existia dentro de mim mesma, né? É engraçado isso, porque aí ela começou a falar, nossa, lembra de quando você fazia sempre as coisas pra gente comer? Você fazia bolo, fazia várias coisas, eu nunca comi nada que você tivesse feito que fosse ruim. Aí eu ficava pensando comigo, nossa, mas eu trabalhar com comida, tipo, estudei tanto na minha vida, fui para tanto lugar e agora voltar a estaca zero e vou fazer bolo em casa, né? Então eu tinha muito esse preconceito. Falar assim, o que você é? Eu sou uma boleira. Eu realmente tinha esse preconceito dentro de mim. E aí eu fui fazendo assim, um bolo para uma amiga, um bolo para uma tia, né? E eu pensei assim, meu Deus, eu gosto de fazer isso, mas eu não queria... depois de passar por tantas coisas, poder falar assim, agora eu pensava sempre preocupação, né? Alguém chegar e perguntar pra mim, você faz o quê? Eu não trabalho, eu sou dona de casa, ou eu sou boleira, né? Então eu tinha isso comigo de uma forma ruim. E aí Deus foi me mostrando exatamente o contrário, né? Que através dessas coisas simples a gente pode sim buscar muita felicidade. E aí foi aparecendo pessoas na minha vida que foi transformando o meu coração primeiro e depois o meu pensamento. Então, uma pessoa que mudou assim muito também de história, de vida, né, que teve essa transformação, uma amiga muito próxima, serviu como inspiração para mim. Eu olhava sempre para ela nos momentos mais difíceis. Então eu vou dizer que existiu muito choro, né, muitos dias tristes para chegar nos momentos felizes. E aí a gente vê sempre que depois da tempestade vem sim, né, a bonança. Então assim, hoje eu posso dizer para vocês que eu estou totalmente realizada, fazendo aquilo que eu gosto, que eu tenho prazer. E fui buscando esses exemplos para poder me levantar, né, nos momentos difíceis. E olhar esses exemplos e falar assim, nossa, mas o que realmente tem valor? Então eu vou fazer bolo, que é algo que me dá prazer, né? Na época eu comecei mesmo fazendo bolo. E isso não faz muito tempo, né? Pensei assim comigo, foi exatamente numa época de final de ano, onde eu pensei assim, então, conversei muito sério com Deus, falei assim, se for exatamente essa área que é para eu seguir,
o Senhor há de me dar uma luz e me confirmar no meu coração para que eu tenha essa certeza comigo, né? Porque, afinal de contas, 40 anos de idade, eu não tenho, assim, tempo de ficar buscando o que é que eu vou fazer da vida, né? Até porque, não só pela idade, mas porque o próprio mercado acaba te excluindo depois dessa fase, né? E aí, para minha surpresa, chegou meses ali de dezembro, eu comecei a receber encomendas para o Natal e uma encomenda atrás da outra. E eu falei assim, meu Deus, eu nem fiz assim, digamos, um curso específico de bolo e as pessoas estão aí me pedindo. Então, eu, né, como uma professora sempre morou dentro de mim, né, eu penso assim, então eu preciso me preparar para poder então sempre oferecer o melhor para essas pessoas. E aí eu fui buscar alguns treinamentos nessa área, né, e aí conversei com meu marido e falei, ó, amor, eu vou sim trabalhar em casa, vou fazer bolos, mas eu preciso me especializar, né, para poder atender, sempre estar atualizada nessa área. E fui buscar alguns cursos. Tive professoras maravilhosas que me ajudaram, né, que me ensinaram e passaram assim todo o conhecimento delas para mim. E as coisas foram acontecendo assim tão naturalmente, porque quando Deus coloca a mão, as coisas realmente fluem, né? Então a gente não vive o nosso sonho. Eu tive a oportunidade de viver o meu sonho e vi que ele não deu certo. Hoje eu vivo o sonho de Deus e vejo assim como ele é leve, como ele flui na minha vida. E aí, sempre fazendo as coisas e começaram a aumentar as encomendas, viram os casamentos, né? Então, bolos de casamentos, doces. E aí isso começou a exigir que eu ficasse muito tempo em pé e exigir muito do meu físico, né? E aí a minha mãe também ficou muito preocupada. Ela falou assim, olha, eu sei que você está fazendo algo que você gosta, que te dá prazer, mas você sabe que você tem uma limitação, que você também não pode estar se esforçando tanto, né? De repente aí te dá de novo uma crise. Então você precisa se cuidar. O que você acha de começar a fazer alguns cursos? E já que você vai fora buscar cursos, por que você não trazer aqui para a cidade cursos e ensinar as mulheres, as pessoas, né? Aí aquilo, né, eu pensei nessa ideia aí da mãe, comecei a entrar nesse mundo e ver que de fato, né, começar a transferir para as mulheres, que as mulheres começavam a perguntar receitas. Ai, como que você fez isso aqui, ficou tão gostoso? Como que monta aquilo que ficou tão gostoso? E comecei a fazer também as bolachas, né? E as pessoas perguntando, que receita que você fez? Como que faz? Quanto tempo que dura? E eu falei, olha só, de fato, aquilo que a mãe falou, eu acho que eu vou acabar transformando aí em aula também, né? E aí eu comecei a buscar alguns cursos também que me habilitasse a poder emitir certificado, a me preparar, né? Então, assim, eu sempre tive isso comigo, que tudo aquilo que você for fazer, ofereça sempre o teu melhor, né? Faça sempre com muito amor. Então já era algo que eu gostava muito, mas eu queria sempre buscar a excelência, para poder oferecer sempre excelência para qualquer pessoa que pudesse, né, vir até mim. E aí fui buscar esse conhecimento, né? E hoje eu trabalho com muita satisfação ensinando as mulheres, desde o mais simples até o mais complexo, ensinando de uma forma muito simples, né? Uma forma descomplicada, porque muitos processos a gente aprende, leva muito tempo, e aí a impressão é que temos assim que aquilo tudo não é pra mim. Isso tudo não é pra mim, né? Fazer um bolo não é pra mim, fazer uma bolacha não é pra mim porque eu não tenho tempo. E aí eu comecei digamos assim, a facilitar esses métodos, esses processos, para deixar algo mais simples, me sentindo sempre como aluna. Sempre que eu vou buscar algo, como é que eu gostaria de aprender? Como é que eu gostaria que essa pessoa transmitisse o conhecimento dela para mim? E comecei a fazer isso, né? A colocar dessa forma para as minhas alunas. E aí a minha vida foi mudando aos poucos. Comecei a abrir a oportunidade para algumas pessoas mais próximas aprenderem aquilo que eu fui buscar, né? E essas coisas vieram acontecendo, assim, muitas alunas trazendo o depoimento delas para mim de uma maneira muito positiva, e que elas vinham aprender um bolo, vinham aprender uma bolacha e conseguiam levar sempre mais do que isso, né? É aquela essência da transformação. É não só o ensinar ela a fazer o algo
que vai trazer um retorno financeiro, mas trazer algo que venha trazer um retorno de felicidade para a vida, né? É uma lição de vida, é algo que ela vai buscar para transformar a sua casa, a sua família, os seus filhos. E o que eu percebo hoje, trazendo, né, a minha história como um exemplo para você que possivelmente está vivendo algo dessas coisas que eu pude compartilhar aqui um pouquinho com você, é que a transformação ela não depende de todo aquele esforço que nós fizemos de busca constante por conhecimento, né? Se eu parar para pensar hoje, todos os cursos que eu busquei, minhas formações, todos os trabalhos que eu tive, né? Uma carreira que eu construí, e que muitas vezes o que é a realização para você, ou a realização que nós mulheres buscamos? A gente coloca, né, almeja como um cargo de destaque, né, ter reconhecimento dos outros, mas muitas vezes lá no teu íntimo, quando você está em casa, a maior realização é você colocar um pijama, ter um sofá bem confortável para assistir uma boa série, estando do lado da sua família, das pessoas que você gosta, né? Então muitas vezes toda essa vida, toda essa carreira, toda essa busca constante que a gente tem é para no final das contas você chegar e poder ter esse momento tão simples, tão gostoso, que é ficar aí tão à vontade, despojada no sofá, sem fazer uma maquiagem, sem ter que arrumar o cabelo, e estar do lado da tua família, do teu marido, dos teus filhos, da mãe, dos irmãos, né? Então tem momento mais gostoso do que esse? Então é você buscar lá na tua essência o que de fato que você gosta de fazer. Muitas vezes a pessoa assim para assim, o que é que eu sei fazer com excelência? Você já parou para pensar o que você faz com excelência? Às vezes é cozinhar, às vezes é costurar. Eu tenho amigas que estudaram assim uma vida toda e hoje estão se reencontrando na costura, fazendo patchwork, fazendo artesanato. Então ali aonde é o teu escape, aonde você acaba esquecendo dos problemas, é aonde te dá prazer. Então é buscando essa essência, resgatando esse conhecimento. Hoje eu faço isso com muito prazer, busco sim sempre estar inovando, sempre estar buscando, mas isso é algo que me dá prazer, de estar sempre curiosa para saber novidades, aprender mais coisas e poder transformar esse método de uma maneira muito simples, né? De criar exatamente um método aonde qualquer pessoa possa desenvolver esse trabalho. Porque muitas pessoas ficam imaginando assim, tá, mas isso é tão difícil, é tão complicado que não é para mim, eu não vou conseguir fazer, ou eu não sei fazer. Isso não é verdade, porque você seguindo um método, você seguindo um processo, né, não tem como dar errado, porque você vai fazer o passo a passo. Você vai seguir o passo a passo e o resultado vai ser sempre incrível, né? Como eu tenho escutado muitas pessoas falar, nossa, é até surpreendente eu olhar e falar assim, puxa, fui eu que fiz, né? Isso é tão gostoso, é tão prazeroso, e eu acredito que nós todas se temos essa mesma sensação, esse mesmo prazer quando olhamos para algo assim tão belo, tão bonito e que fomos nós mesmos que criamos, né? Isso faz parte da nossa essência, Deus deixou isso no nosso coração, que é essa essência de criar. Então nós precisamos criar para nos sentir plenos, né? Então seja uma bolacha simples, seja uma bolacha elaborada, sofisticada, seja um bolo simples para você oferecer no café da tua família, ou seja um bolo de casamento. Mas tudo aquilo que você faz, que você coloca o seu amor, a sua atenção, ele te satisfaz, ele te traz esse sentimento aí de plenitude, de satisfação. E hoje eu busco todo esse know-how que eu tenho de uma vida, né, de uma vida de experiência vivida, do sofrimento passado por problemas de saúde, por crise de casamento na família, por esse resgate e hoje por essa redescoberta, esse reencontro com o talento natural, que eu trago de uma forma muito simples para poder ajudar você de repente a se despertar para aquilo que de fato te faz feliz. Esse momento de reflexão, né? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Se a tua vida parasse hoje, o que você tiraria como assim, minha vida valeu a pena por causa desse motivo, ou porque eu fiz isso,
né? Então esse pensamento nos faz começar ao caminho de reconectar com a nossa essência. E buscando trazer tudo isso para você se reencontrar de um método fácil, simples, descomplicado, você poder começar aos poucos trazer uma atividade prazerosa para você, onde você consegue desenvolver na tua casa, tendo mais tempo para você, para tua família, para você tirar os momentos que você gosta, para você poder passar essas horas no teu sofá, assistindo uma série que você gosta, um filme que você gosta. É aquele momento para não fazer nada, né? Para escutar uma música, para poder falar assim, agora eu não tenho compromisso, não tenho nada para fazer, esse momento é meu. Tomar um chimarrão, né? Conversar com as amigas, parar para pensar, olha só, na época da minha avó, elas tinham tanta coisa para fazer, né? Lavavam roupa na mão porque não tinha máquina. As crianças usavam fralda de pano que não tinha fralda descartável. Almoço tinha que fazer em casa. Muitas vezes a minha mãe mesmo conta que ela tinha que descascar o arroz no pilão para poder cozinhar e levar a comida para os irmãos que estavam na roça. Fazer o fogo para poder cozinhar. As tarefas eram tão mais árduas e tanto mais tarefa do que a gente tem hoje, né? Nossa facilidade. E para pensar como é engraçado, né? Analisar. Naquela época elas tinham tempo ainda para poder, à tarde, sentar com as vizinhas, com as comadres, tomar o chimarrão e estavam sempre em contato. Hoje, com toda a facilidade da vida moderna, nós, de repente, nos deparamos sem tempo para conversar com uma amiga, né? Passa, às vezes, anos e você não tem tempo para conversar ou encontrar um familiar. Passar um tempo agradável, né? Falar assim, hoje vou preparar um bolo para você vir na minha casa para a gente poder sentar e conversar. É bem engraçado isso, né? Então, o que será que a gente está trocando de valores? Então, essa transformação, ela está dentro de cada um de nós. Ela estava dentro de mim, ela está dentro de você. Basta a gente começar a despertar para isso e começar a buscar essa transformação, né? Essa transformação, ela está muito mais perto de você do que você mesmo imagina. Dá um tempo para se olhar para dentro, para ver aquilo que te completa, aquilo que te realiza. Hoje, né, eu totalmente transformada por essa história que eu acabei de contar para vocês, a minha vida totalmente transformada, a minha casa, meus filhos. Hoje eu tenho um casamento feliz, né, coisa que eu já estava praticamente aí já tinha perdido. Isso tudo por eu buscar, né, um reencontro. Então eu quero mostrar para você que você não precisa deixar a tua vida levando até o extremo de você ter que passar por um sofrimento tão grande para poder decidir isso. Você pode hoje decidir a transformação, você pode decidir hoje essa mudança, pode decidir agora o teu reencontro, né, com você mesmo, com a tua essência. E hoje, com a minha vida transformada, algo que eu jamais imaginei na minha vida, me tornei a rainha das bolachas por conta de um método simples que eu trouxe, né, buscando desmistificar, descomplicar os processos para que todas as pessoas tenham acesso e possam desenvolver com amor, com carinho, algo que muitas vezes nos parece tão difícil, tão complicado. Mas que não, que todos nós podemos fazer, né? É algo muito simples. E transformando isso tudo, esse conhecimento, num método simples, descomplicado, que foi aí que eu recebi esse título. E hoje eu tenho com muito orgulho, com muito prazer. E se for para parar a pensar, há anos atrás eu sonhava em ser uma diretora de uma empresa, sei lá, uma diretora de vendas de uma multinacional, e jamais sonhei em ser a rainha das bolachas, né? Que é algo tão simples, mas hoje é algo que me completa, é algo que me faz muito feliz, e eu percebo assim a maneira que Deus me dá de poder transformar a vida de muitas pessoas com coisas simples. Através dessa atividade tão simples, que está aí fácil, sem você precisar investir em equipamentos, sem você precisar investir em materiais, sem poder, enfim, ter uma grande estrutura para começar uma vida diferente, uma vida transformadora. E também isso tudo que eu falei, ele está com a sua vida financeira alinhada.
né? É você fazer algo que lhe dá prazer, mas que também lhe dá um retorno financeiro. Porque eu sei a importância de termos essa independência financeira. É de você poder ter um dinheiro para falar assim para sua família: hoje vamos fazer um passeio, porque o meu trabalho, o meu talento, o meu dom me proporcionou esse retorno financeiro. E eu acho que isso é onde completa todo esse ciclo com chave de ouro. É você ter essa recompensa financeira por algo que você faz e que lhe dá prazer, e que ainda dá prazer às outras pessoas que estão ao seu redor, né? Que você pode realmente desfrutar de uma vida com qualidade de vida, com saúde, com bem-estar psíquico, com bem-estar físico, com bem-estar emocional. Então, assim, aliar um conjunto de uma vida perfeita que todos nós buscamos, aliados aí ao retorno financeiro, que com certeza ele vem de um fruto de um trabalho feito com todo amor, com toda dedicação. Eu agradeço muito você por estar me acompanhando até aqui, e quero dizer para você que você tem a oportunidade de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que eu tenho certeza que muitas pessoas que você conhece podem estar passando pela mesma situação. E também, se você quiser acompanhar mais do meu trabalho, eu convido você a participar das minhas redes sociais. Tem o meu canal no YouTube, a participar do Instagram, do Facebook, e poder compartilhar esses conhecimentos que eu trago hoje de uma forma descomplicada e fácil, não só para você, mas para outras pessoas que você conhece. Eu fico por aqui, e fica também o meu grande beijo para você, e com uma certeza que uma semente está sendo germinada no teu coração, e que a partir de hoje uma transformação vai acontecer. Então, um grande beijo da Rainha das Bolachas. Fica com Deus.